Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa fraterna, onde, na noite de hoje, uma vez mais aqui nos encontramos para estudarmos lições deixadas por Jesus. Estudarmos o seu Evangelho, o qual é roteiro seguro a todos nós, caminhantes deste planeta querido chamado Terra. Na noite de hoje, vamos falar sobre um tema que todos nós gostamos. Algo que todos nós procuramos. Tudo fazemos para alcançar. Muitas vezes ouvimos de irmãos nossos dizerem: eu daria tudo que eu tenho para ter um pingo de paz. E é sobre a paz que nós vamos refletir na noite de hoje. Jesus mencionara a paz em diversas oportunidades. Numa das colocações, ele asseverou aos discípulos dizendo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, ou seja, não tenha medo. Então veja bem, Jesus mostrou para nós como conseguir a paz. Não aquela paz que o mundo oferece a nós diuturnamente. Então é sobre esse tema que nós vamos refletir na noite de hoje. Sabemos que o problema da paz, cuja solução você tem buscado improficuamente na promulgação de códigos, em reuniões, decretos humanos, e podemos dizer que falhos. Hoje nós buscamos a paz, muitas vezes, na família, através de uma legislação. Então, um decreto falho. Porque a paz é de ordem espiritual, meus irmãos. É de ordem espiritual. E só poderá ser resolvida, em definitivo, quando todos os homens, quando nós tivermos conhecimento das leis de Deus. Eu diria que nós temos conhecimento das leis de Deus. Nós temos. A grande dificuldade está justamente em colocá-la em prática. E em não colocando em prática, nós não vamos obter a paz. A paz completa, perfeita, aquilo que nós almejamos, não é algo que cai do céu. Ela não cai do céu. Ela exige esforço e mérito. Esforço
e mérito naquilo que nós fizemos. Então nós sabemos, meus irmãos, desde o início, desde os primórdios, o homem busca a paz. Tudo faz para buscá-la. Mas, quiçá, estamos buscando de forma equivocada, de forma errada. E se assim o é porque nós ainda somos muito imperfeitos e praticamos a lei do amor de forma errada. Meus irmãos, hoje vê-se a guerra por todos os quadrantes da humanidade. E temos guerra verdadeiramente declarada, como nós temos hoje, que todos nós sabemos o que está acontecendo no leste europeu. Rússia, Ucrânia e tantas outras, guerras na África, guerras tribais, as guerras que nós temos aqui no Brasil, Rio de Janeiro e tantos outros lugares. As desavenças nas comunidades. Queremos paz. Falamos da paz, mas as desavenças nas comunidades continuam. Atrito entre familiares, entre as famílias. Enfim, onde se encontra o ser humano, ali há, ou seja, existe a instabilidade emocional. Nós sabemos, e todos nós temos conhecimentos por ver, ouvir, um sem número de campanhas religiosas, publicitárias, até educativas, na perseguição da paz. Existem festividades onde todos desejam a paz a seus circunvizinhos. Nós sabemos disso. Há reuniões familiares com o intuito de se reatar os sentimentos. Vamos fazer uma janta lá em casa, um almoço, para ver se a gente acerta, né? Se nós podamos aquelas arestas. Vamos ver se o João dos Anzóis se acerta com a Maria das Dores. É assim. E, quem sabe no momento, até a paz reine por uns minutos. Todavia, pouco tempo depois, volta-se tudo aquilo que era antes. Ou seja, angústia, tristeza, inimizade, e por que não dizer maledicência, e assim por diante. E assim por diante. E assim por diante. O Natal. Tem gente que verdadeiramente é apaixonado por Natal. Eu também acho uma data festiva, agradável. Só que nós não brindamos o aniversariante.
Quando nós vamos à festa de alguém que está fazendo um aniversário, nós damos presentes. É o costume. Na noite de Natal, quem é o aniversariante? Jesus. Qual é o presente que nós damos a Jesus nesse dia? Todos sabem. Nós sabemos o que é que nós fizemos no dia 24, no dia 25. Nós sabemos. No fim de ano, 31, chegamos a contar 10, 9, 8, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo, e todos nós nos abraçamos e desejamos um feliz Ano Novo, e isso, muita paz, muita alegria, e muita, só que de forma vazia, da boca para fora, maquinalmente, que um robô faz. Onde está o sentimento? Porque no dia 1º já tem confusão. Já tem confusão. Então é preciso, caros irmãos, o sentimento de melhora. Porque nós damos aquilo que temos. Não são as palavras, mas nós damos aquilo que o nosso coração, o nosso sentimento espelha. É a nossa alma. Então, o que fazer para sedimentá-la, ou seja, a paz? Se tudo fizemos campanhas, fizemos festas, felicitações de todos os tipos e não obtemos êxito. A resposta é simples. Simples. Porque nós não colocamos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, ou seja, as leis de Deus. O que Jesus diz? Ame o seu próximo como a si mesmo. Quem ama não fala mal do outro. Quem ama não deseja o mal para o outro. Quem ama, enfim, não faz nada de errado ao outro. Por quê? Se você não deseja que façam algo para nós, por que nós vamos fazer para os outros? Então, meus irmãos, não há nenhuma dúvida que a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. É o alicerce da nossa vida. É o nosso bom viver. E ela depende do quê? Ela depende de quê? Do quê? De quê? Por fim, ela depende de quem? De quem? De um decreto legislativo, de uma lei? De uma imposição, de algo impositivo? Não. Não. Ela depende única e exclusivamente de nós. Única e exclusivamente de nós. Somos nós que criamos a paz. Busque a paz e siga-a, como Pedro falou. Então depende de nós a paz. Então muitas vezes nós podemos evitar uma grande explosão se nós ficarmos quietos. Se nós ficarmos quietos, apagando o
rastilho, ou seja, aquela vontade de revidar. Aquela vontade de revidar. Então nós somos um exército. Nós somos os generais. Até chegar ao soldado raso. Nós somos esse exército. Nós somos essa legião, como a época dos romanos. E nós devemos travar uma guerra hoje, a partir de agora, não amanhã, mas travarmos uma guerra hoje contra uma legião de inimigos. Nós temos tanto inimigo, meus irmãos, que nós precisaríamos aqui 1, 2, 3 horas para dissecá-los ou dissertar sobre eles. Nós temos tantos inimigos que nós não sabemos. E esses inimigos não estão aí fora. Eles não estão ali fora, meus irmãos. Esses inimigos estão dentro de nós. Nós não precisamos nos preocupar com eles aí fora, mas sim com os inimigos que estão dentro de nós. Vamos lá? Um dos grandes inimigos, eu consegui fazer, tenho aqui, se não me falha a memória, 13 inimigos, apenas 13. Um dos inimigos se chama a ambição. O que é ambição? Ambicionar aquilo que não é nosso, desejar. Quantos sofrimentos e lágrimas são derramadas diuturnamente por este mundo por causa dessa ambição desenfreada. A ambição é válida, sim, nós devemos procurar crescer. Mas não da forma como a sociedade põe para nós. Um outro inimigo, nós vamos apenas dar rápidas pinceladas. Um outro inimigo chamado avareza. Nós muitas vezes dizemos, eu não sou avarento. Porque nós só achamos que avarento é aquela pessoa que só pensa no dinheiro. Não. Tudo que você possa imaginar contrária às leis, o apego exagerado das coisas, é avareza. Avareza. E os espíritos dizem que a avareza não é nada mais, nada menos que resquício da animalidade. Nós não queremos ser tratados como animais irracionais. Mas ser avarento é estar ali. E toda avareza é uma centralização doentia das coisas materiais. E preparando metas, abrindo portas e janelas para o sofrimento. E nós todos temos um pouquinho, uns mais, outros menos. Coloquemo-nos em nosso lugar, vamos nos recolher ao nosso quarto íntimo, que se chama consciência, e vamos analisar. É aquilo que nós
Ouvimos, aprendemos dos nossos avós dizendo: não come o ovo para não pôr a casca fora, não é isto? Então imaginemos nós quantas atitudes nós tomamos no nosso dia a dia envernizado pela avareza. Nós somos avarentos, sim. Terceiro, a raiva, a cólera. Os espíritos chamam cólera. Tem uma doença também, né? Vamos falar apenas de raiva. As pessoas que se desequilibram, se descontrolam diante das mínimas contrariedades. As mínimas contrariedades parece que o mundo desabou. E nós achamos uma desculpa esfarrapada para dizer: como poderei agir de outro modo, se Deus me fez assim explosivo? Né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Foi Deus que me fez explosivo? Reagir, meus irmãos, de forma verbal, reagir à violência, como os irracionais, denota também fraqueza espiritual. E toda vez que nós nos colerizamos, quando nós ficamos bravos, raivosos, nervosos, nós lançamos no nosso organismo forte dose de adrenalina, fazendo aumentar a pressão sanguínea, que poderá causar inclusive a morte. Veja bem, olha que inimigo. Nós temos medo dos inimigos, de ser assaltado, de ser isso, de ser aquilo, achando que somos inimigos, quando os inimigos estão dentro de nós. Qualquer coisinha nós estamos explodindo. Veja bem uma pessoa quando está nervosa, encolorizada. Você pode ver que o rosto dela se transforma. Fica vermelho. Aqui. Bate. O coração parece que dispara, ou seja, taquicardia. É adrenalina, aquela descarga. Hoje nós estávamos uns minutinhos, logo após o almoço, eu e a minha companheira, e um velhinho que estava em cima de uma charrete, ficou tão brabo com o fato que aconteceu, mas ficou nervoso, começou a esbravejar, que ele disse: ai! E morreu na hora. Eu disse: é o efeito da raiva, da cólera. Então, quantas pessoas desencarnam justamente por isso? Então, não vale a pena. São duas coisas. Veja bem, você fica nervoso, você fica com raiva da pessoa, você resolve o problema? Não resolve. Às vezes piora, na maioria das vezes piora, só que agravou a situação e você vai ter que ficar calmo. Então é perda de tempo. É perda de tempo. Outro inimigo maravilhoso, o egoísmo. É a pior chaga da humanidade. É o pai de todos os vícios. A ingratidão. Não vou nem falar de egoísmo. E a ingratidão?
eu pergunto, qual é a razão da ingratidão? Por que nós somos ingratos? O ser humano necessita um do outro. Nenhum de nós vive sem o auxílio de outro irmão. Desafio aos irmãos que aí estão. Me dar um exemplo se alguém consegue sobreviver só. Quem cala, consente. Não, nós não conseguimos. Ao nascer, se fôssemos abandonados, o que aconteceria? Só sobreviver e Rômulo na história romana, mas isso aí é história. Então, se nós fôssemos abandonados, o que aconteceria? Morreríamos. Simples assim. Adulto. Nós precisamos da educação. Desde quando começarmos a trilhar a escola, a professora. Nós somos tão ingratos que nós não lembramos da professora que ensinou-nos a escrever e a ler as primeiras letrinhas. É ingratidão. Então, toda ingratidão é execrável, é nojenta. Mas a pior de toda é a dos filhos para com os pais. Essa é a ingratidão mais cobrada pela nossa consciência. Não é Deus que vai cobrar de nós, não. É a nossa consciência que vai cobrar. Quantas noites nossos pais passaram em claro para dar afago, para cuidar-nos de uma dorzinha aqui e acolá. A gente lembra, a partir dos 5 anos, 6 anos, a gente lembra, né, de algo que aconteceu. E eu lembro perfeitamente bem de fatos que ocorreram quando, né? E assim vai. E a velhice chega. A velhice chega, está chegando para nós também, né? O que os filhos fazem? Muitas vezes, internam em hospitais, clínicas especializadas, asilos, para ver-se livres desse encargo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, traz a resposta para tal fato. Abre aspas. Ai desses ingratos. Ai desses ingratos. Numa próxima encarnação, ou numa próxima existência, nós vamos passar por fatos semelhantes àqueles que nós hoje elegemos aos nossos pais. Quiçá agravados por termos hoje conhecimento. Não significa que em certas situações
se faz necessário, sim, internarmos, colocarmos em abrigos. Sim, às vezes se faz necessário. Não é dessas situações que eu falo, mas sim daquelas onde os filhos querem ver-se livres desse encargo. E eu diria, meus irmãos, que hoje, mais do que nunca, hoje nós temos verdadeiramente uma legião de filhos órfãos de pais vivos também, né? Então veja bem, a ingratidão do pai para com os filhos também acontece. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, ai desses ingratos. Deixa para lá a ingratidão, vamos para o desequilíbrio. A intemperança é o desequilíbrio, que são esses hábitos nocivos. Tudo aquilo que nós fizermos em excesso é intemperança, faz mal. Comermos em excesso. Nós temos que comer para viver e não viver para comer. O próprio animal irracional, ele não exagera. Ele come o necessário e acabou, pode deixar aí. Mas nós não. A ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo. A inveja. A inveja. A inveja é o desejo violento de possuir, de querer ser igual aos outros, ter bens que os outros possuem. Invejamos isso, aquilo, aquele outro. Esse desejo desenfreado. Meus irmãos, nós viemos, muitas vezes nós temos inveja de um amigo nosso, de alguém que tem uma plástica maravilhosa, uma pessoa bonita, dos fios de cabelo à unha do pé. Nossa, né? Que inveja eu tenho. Não, agradeça a Deus, você pediu para vir assim. Nós pedimos a Deus e Jesus avalizou para nós virmos um pouquinho caolho, um pouquinho surdo, gago, mudo, fanho, capenga, doentes. Fomos nós que pedimos. Agora só porque o A é de uma saúde, como nós falamos, de ferro, e a minha é uma saúde frágil, eu não tenho. Só porque fulano de tal é um astro do futebol e eu não sei jogar nem com bola quadrada, vou ter ciúme. Convenhamos. A luxúria. Luxúria. Só diria o seguinte, as extravagâncias sexuais. No século VI, no período do imperador Justiniano, no ano de 500 a 600, houve uma peste, uma epidemia, uma pandemia, que nem, né? Chamada peste de Justiniano. Essa peste eliminou 50 milhões de seres na Europa e na Ásia. Esse número é pequeno em face da desgraceira dos desvarios sexuais. Não são palavras minhas. Esses dados estão na obra de André Luiz, No Mundo Maior. Porque eu não iria dar dados aqui se não tivesse. No Mundo Maior, nós vamos encontrar tal colocação, a peste de Justiniano. Então o sexo, só para finalizar essa questão, é uma faculdade da alma, não é do corpo, meus irmãos.
é da alma e não do corpo. E a maledicência, e o inimiguinho chamado maledicente. Quem de nós não já falou mal do nosso irmão? Quem de nós? Muitas vezes nós assim dizemos, mas eu estou falando só dos meus familiares, né? Ah, sim, só dos familiares, tá bom. Tem outros que dizem, não existe melhor coisa do que falar da vida dos outros. Então não faça aos outros o que não gostaria que fizesse. Simples, meus irmãos. Colocar em prática a lei divina, não vai ter problema. Como nós gostamos de levar adiante um fato que não leva a nada. Fulano de tal praticou tal crime. Fulano de tal fez isso. Fulano daqui das redes sociais, aquilo chegam a congestionar. Fulano de tal, fulano de... Curioso, né? Nenhum de nós se dá pressa em divulgar notícias boas. Eu confesso, eu fico às vezes até pasmo quando alguém diz, Sari, viu que maravilha, está acontecendo assim, a gente até fica com os olhinhos, que nem criança vendo balinha, né? Que nem meu neto chega todos os dias lá e fala para a avó, bolo, aqueles olhinhos brilhando, 2 aninhos. Quer dizer, então é raro, né? Porque nós vimos e ouvimos, né? Só notícias ruins. Agora ninguém se apressa, digo, pega uma mensagem, vou passar para o WhatsApp, seja lá o que for. Orgulho, meus irmãos, outro inimigo. Orgulho. Que são essas imperfeições humanas. Orgulhamos-nos da cultura. Orgulhamos da raça. Eu sou uma raça branca. Eu sou raça negra. Eu sou raça amarela. Asiática amarela, né? Eu sou pele vermelha. Eu sou isso. Então é por causa disso, meus irmãos, que hoje nós estamos tendo tantos problemas no judiciário, justamente porque, me chamou de, como é que é, a questão racial, preconceito racial. Mas para lá, para que isso? O sangue que corre na veia de um pele vermelha é o mesmo de um que corre de um viking lá da Finlândia. É o mesmo sangue. Então é preciso que nós coloquemos de uma vez por todas, meus irmãos, em prática as leis que Jesus disse. Quer ser feliz? Ame. Quer ser feliz? Não revide. Quer ser feliz? Compreende o seu irmão. Mas nós não. Eu não tenho sangue de barata. Disse isso há poucos dias aqui. Eu não tenho sangue de barata. Você está falando uma verdade. Você não tem sangue de barata mesmo. Porque barata não tem sangue. Tem um líquido. E a preguiça? E a preguiça? Fulano, vamos fazer tal coisa. Depois eu vejo. Amanhã. Eu não aceito. Eu, nesse ponto, esse erro eu tenho comigo, reconheço de forma pública. A gente sabe que esses vídeos rodam ao Brasil, né? Mas eu não aceito isso. Eu não aceito.
Porque se alguém pede algo para nós, para ser feito, é porque essa pessoa, ela está necessitando. É a mesma coisa você chegar num pronto-socorro, numa questão de uma emergência, seja ela qual for, e o médico plantonista aí, deixa para lá, amanhã eu vejo. Sim, vai ver na horizontal sequinho lá. É a mesma coisa, meus irmãos, é a mesma coisa. Aquilo que nós podemos fazer hoje, vamos fazer. Claro que nós não somos super-homens, nós não vamos resolver todas as questões, não. Mas aquilo que está ao nosso alcance, vamos fazer, gente. Muitos preguiçosos são, francamente, daquela, como diz o italiano, dolce far niente. E tem uma colocação que eu já trouxe diversas vezes, a filosofia do preguiçoso. É a seguinte: plantando, dá. Né? Plantando, dá. Não plantando, dão. Então, não planto, não. Não é isso? Plantando, dá. Planta um pé de mamão, tu vai dar. Aqui no Mato Grosso eu falo, nós somos oriundos do sul, mas aqui é onde você largar uma semente, dá fruto. Pode ser a terra mais fraca, assim, como se diz, ela dá fruto. Então, plantando dá, não plantando dão. Então não planto não, porque o outro vai dar. E Jesus condena a ociosidade, a preguiça. Porque Jesus disse, quando ele foi provocado, naquele sábado, ele diz assim, os judeus perguntaram para Jesus, mas mestre, o senhor está trabalhando hoje, no sábado, quando ele curou, né? E ele disse, o que Jesus disse? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então o sábado, ele disse, foi criado pelo homem e não para o homem. Criou-se o sábado, criou-se o domingo. O que nós fizemos nos sábados e os domingos, meus irmãos? Se nós fizemos alguma coisa, nós estamos de parabéns. Mas nós sabemos que 90 e tantos %, talvez bem mais, usa o sábado e o domingo. Nós sabemos para quê. Nós sabemos para quê. E aí nós queremos paz. 3, 4, 5 horas da manhã, buzinaço na cidade, altos sons, os bares lotados. Tudo bem, cada um vai onde quer, mas não reclame. E aqui eu vou abrir um parêntese. Estamos passando por momentos difíceis no planeta, em todas as situações. Eu quero trazer aqui, um dia, o ponto que eu fiz no Rio Grande do Sul, no fim do ano. Foram 2 horas de palestra ininterrupta, onde nós falamos, são chegados os tempos. É o último capítulo da Gênese. Então, nós estamos passando por momentos difíceis no planeta. Sim, não podemos negar, porque os tempos são chegados. Mas hoje nós agravamos pela nossa teimosia, por causa desses inimigos que eu acabei de ler aqui. Em plena pandemia. Vou trazer notícia de jornal hoje. Não há notícia para apavorar ninguém, mas tem notícia que a gente precisa saber. Abriu-se 10 leitos de UTI para Covid em Rondonópolis, né? É isso mesmo, né? Segunda notícia de jornal. Os 10 estão lotados. Sabe quem está lá?
irmãos nossos que não aceitam a vacina ou não completaram o ciclo. Ou seja, tomam uma vacina, a outra não quis. Respeito quem não deseja se vacinar. Mas não cobre do poder público aquilo que ele fez por merecer. Não se deseja nada. Então, meus irmãos, nós temos que fazer por merecer a paz. O estudo que nós fizemos na noite de hoje. Nós colhemos, meus irmãos, aquilo que nós plantamos. Se semearmos vento, nós vamos colher tempestade. Nós somos doentes do corpo e da alma. Por que agravar a situação? Deus permitiu que nós tivéssemos essa solução paliativa para brecar a situação virótica do mundo. E assim mesmo teimamos. Deus deu-nos Jesus, mostrando a todos nós o que nós precisamos para sermos felizes. E nós tudo fizemos para não sermos felizes. Nós temos medo da dor, mas tudo fizemos para ter dor. Nós temos medo da morte, mas tudo fizemos para desencarnarmos antes do tempo. Meus irmãos, diz um amigo espiritual, acorde, filho, acorde. Isso foi para mim. Acorde. Então nós precisamos acordar dessa letargia crônica que nós estamos aí. Abramos os braços e trabalhemos, não no irmão que está aí fora, mas sim dentro de nós, vencendo os inimigos. Porque Jesus mesmo dissera que o mal que nos faz mal é o mal que está dentro de nós. Não é o mal que está aí fora que faz mal para nós. E a paz também. Ela não está no shopping, não está num campo de futebol, não está no veículo do ano, não está no super salário. Não. A paz está dentro de nós. Dentro de nós. E essa porta está chaveada. E a chave dessa porta, só nós que temos. Essa porta se abre por dentro. Essa chave está no nosso coração, no querer de ser melhor. Amemos e seremos felizes. Compreendamos e seremos compreendidos. Busquemos a paz e ela virá. É que disse Jesus: bate, abrir-se-vos-á. Busque, né? É preciso que busquemos. Não nos preocupemos e nem alimentamos a esperança que alguém vai resolver a nossa situação. Não. Somos nós. Jesus está de braços abertos esperando que nós vamos até Ele. Porque isso são palavras de Jesus. Quando Ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Então vamos, meus irmãos, a Jesus e nós encontraremos a paz. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e tenhamos com Jesus uma boa noite.